Fala galera, Dizascope, Jonatas Leônio por aqui para mais um Divinamente Podcast, porque nós queremos aprender a pensar e a sentir como Jesus Cristo, nosso Senhor. Você já sabe, tudo que acontece aqui no Dizascope tem o objetivo de te deixar mais parecido com Jesus, inclusive aqui na nossa mente, na nossa saúde mental. E hoje a gente vai falar sobre como ter uma mente mais calma com menos calmantes. Tem um convidado muito especial, então fica aí que vai ser muito bom. Meu amigo Dr. Felipe Batistella, que privilégio, hein? É uma honra muito grande estar aqui com vocês. Deus abençoe pelo convite. Tá com o pessoal que vai nos ouvir e nos ver aí. É uma benção muito grande poder compartilhar ainda mais esse assunto, né? Que é tão abrangente. Tantas pessoas sofrendo hoje por questões emocionais. Bora lá diminuir esse fardo, esse jugo pesado do quadro psiquiátrico, que ninguém precisa carregar tanto peso para viver aqui na Terra, né? É isso aí, é isso aí. Para quem não conhece, não tem o privilégio ainda de conhecer o Dr. Felipe Batistella, psiquiatra ou psiquiatra. Pensa no psiquiatra bom, que eu gosto de ouvir, que fala de coisas muito difíceis de um jeito muito simples, que fala de coisas tristes de um jeito que nos alegra. Eu tenho certeza que vai nos abençoar. Além de psiquiatra, é pai, é marido da Vanessa, pai de 3. Matias, Lauren e Liz. Lauren e Liz. A Liz tem poucos meses agora, né? 6 meses. 6 meses, coisa mais linda do mundo. Se você não acompanha, acompanhe lá no Instagram para saber mais da vida desse homem de Deus. E é um homem de Deus. É um homem cheio do Espírito Santo de Deus, que carrega a vida naquilo que faz, naquilo que fala. Tem abençoado muitas pessoas pelo Instagram, enfim, pelo seu canal do YouTube. E hoje, ter aqui Dr. Felipe Batistella é um grande privilégio. E esse é um slogan que ele carrega, né? Como ter uma mente calma, com menos calmante. E ele até diz que fala o que os psiquiatras precisam dizer. Como é que você fala? Eu gosto sempre de falar de uma forma fácil aquilo que todo médico deveria falar para a sua mente, que a sua mente merece, mas muitas vezes acaba não sendo dito. Exato. Tá? E hoje a gente vai conversar. Deus vai nos guiar aí naquilo que é necessário. É isso aí, vai abençoar muita gente, não tenho dúvidas disso. E aí, partindo dessa nossa primeira pergunta, como ter uma mente mais calma, com menos calmante? Eu já vi você falando e até estruturando isso em 5 partes fundamentais. Sim. Conta aí pra gente como que quem está nos ouvindo hoje com essa mente agitada, um mundo sobrecarregado, cheio de tensões, preocupações e a gente adoecendo cada vez mais, como que a gente pode ter uma mente mais calma sem ir para esse caminho tão comum do calmante? Legal. Então, assim, tem todo um embasamento científico para aquilo que nós vamos falar. Quero deixar isso claro porque vai ser tão simples que parece que é uma opinião, é algo solto, mas tem embasamento científico e tem embasamento bíblico. Tá? Legal. Somado com uma experiência clínica de mais de 10 mil atendimentos. 10 mil? Mais de 10 mil atendimentos já. Tem cara de novo, mas sou novo hein? mesmo, sabe? Mas Sou novo, mas trabalho bastante. Crente que é crente trabalhador, né? Então, assim, aí eu fui somando isso, a questão da experiência, da prática, e comecei a perceber que, inclusive, tem embasamento bíblico. Os princípios milenares. Deus nos deixou uma grande receita no livro dos livros chamado Bíblia. Muitas vezes as pessoas dão atenção para a ciência, e também é um dom de Deus, a questão da parte da ciência, quando bem utilizada. Mas que fique claro para os irmãos que praticamente tudo que a gente vai falar aqui, se for analisar nas escrituras de uma outra forma, tá explicado. Porque nós vivemos fora do nosso habitat natural. A terra não é o ambiente adequado para a gente ter paz absoluta, prosperidade e conforto. Então, de certa forma, por sermos cópias de Jesus, luz no mundo, sal na terra, queira ou não, por você se posicionar no lado do exército de Deus, você acabou de entrar numa batalha, numa guerra. Nós temos a providência divina, mas estamos num corpo de carne onde tem tecidos, neurônios, neurotransmissores, predisposição genética, algumas questões geracionais e tal. Então, imagina, temos vantagens e desvantagens na condição humana. E estamos numa guerra.
Temos o Rei dos Reis, né, o chefão do grande exército do céu. Mas como eu sempre costumo dizer nas consultas, com os pacientes na internet, inclusive, prudência, ela sempre é muito bem-vinda. Uhum. Então, Davi foi em nome do Senhor dos Exércitos, mas ele pegou a funda dele e ele não foi a primeira vez que ele atirou com aquela funda. E não pegou uma pedra só, pegou 5, né? Devia ter mais gigantes por lá, se alguém quisesse desafiar também. Ele já deve ter dado uma piada. Então, se Davi fez isso, que era um homem segundo o coração de Deus, como que eu, Felipe, você, José, João, Maria, Jonathan, não vai acessar as armas corretas para sobreviver às afrontas físicas, emocionais e espirituais aqui na Terra? Partindo do princípio que o teu tanque de guerra é de carne e osso. E daí Deus deu essa luz, né, nos estudos, que assim, que arma que eu vou procurar? Poxa, será que não existem as armas da saúde? Uhum. Que é aquilo que eu posso utilizar de modo que eu não precise sempre ter que recorrer a uma medicação e, quando necessário, bem dada, que bom que existe, tá, gente? Mas existem as armas da saúde. E justamente cada letrinha da armas representa uma munição. Boa. Que Deus nos deu luz para utilizar aqui na Terra e fazer a nossa parte enquanto soldado para não adoecer no processo. Para ele não ter que ser em vez de ser o Senhor dos Exércitos, para Deus não ter sempre que ocupar aquela posição de o nosso médico. Uhum. Eu sempre parto do princípio que, como filho, eu tenho que fazer a minha parte. E nós vamos ensinar para vocês quais são as principais armas da saúde. Já pega papelzinho aí, anota. Boa. Pega papel, pega caneta, porque você vai aprender armas. Então, você está me dizendo que tem uma batalha pela nossa saúde. Exatamente. Nós estamos em uma batalha pela vida. Somos parte desse exército do Senhor dos Exércitos. E a Bíblia já nos mostrava, e hoje isso é comprovado, é baseado em evidência, o que você vai trazer aqui, armas que nós, filhos de Deus, podemos usar nessa batalha pela vida, pela nossa saúde mental também. Afinal, tem um corpo, tem uma biologia, tem toda uma estrutura, uma carga, tanto genética quanto de história de vida, de traumas. Sim. Enfim, tem um corpo aqui, não é só o sobrenatural, é natural também. Lembrando até uma frase do nosso saudoso irmão Martim Lutero, ele diz o seguinte, que não tem como a gente evitar que as aves sobrevoem sobre nossa cabeça, mas sim que elas façam ninhos. Como eu interpreto isso? As aves são, o mundo jaz no malignos, é a urubuzada do exército de lá, né? Que fica ali sondando oportunidades para colocar palha maligna na cabeça de quem quer servir a Deus e fazer ninho. Vocês imaginam, gente, se com saúde mental você, se não tiver no seu devocional, vivendo Deus aqui na Terra, armadilhas do mal você pode cair. Imagina com depressão, tristeza excessiva, perda de prazer, tendência a isolamento, ansiedade, irritabilidade, impaciência, angústia, sofrimento por antecipação. Como que você vai ficar com a cabeça desse jeito? Então, o transtorno emocional, o transtorno psiquiátrico, tira de nós o discernimento emocional. Então, na mesma frase do Martim Lutero, se eu ficar só cuidando com o mundo espiritual, eu não tenho discernimento emocional pelo adoecimento mental. Então, eu fico mais vulnerável, você pode ficar mais vulnerável a tentativas, a afrontas, inclusive malignas. Sim. Isso é bem interessante a gente deixar claro, porque tem alguns irmãos que acham não, que isso é frescura, que isso é desnecessário, eu sirvo a Deus e está tudo certo. Mas, assim, você fica vulnerável a essas aves. Ao inimigo das nossas almas. Então é muito importante eu cuidar do discernimento emocional, da saúde emocional, porque daí você vai conseguir tratar melhor sua irmã, seu irmão, sua esposa, seus filhos. Então as armas da saúde é para isso. Não é pegar o estilingue e ficar focando na urubuzada do mal que está voando sobre nós. É eu cuidar da minha mente para que palha nenhuma tenha espaço dentro do meu pensamento. Muito bom. Armas da saúde. Primeiro A, alimentação. Boa. Alimentação. Então, 5 armas nessa batalha pela nossa saúde. Vai ser aí
a palavra armas que vai nos nortear. Primeira letra, a alimentação. Alimentação. Boa. E é bem interessante que no final os pacientes, eu sempre falo disso para os pacientes, e hoje olha que bom, né? Deus preparou de falar para todos vocês. Eles falam, doutor, fala o armas de novo. Uhum. E quando eu vou dar alta, e dá para dar alta, tá? O psiquiatra consegue dar alta. Eles falam, doutor, de tudo que o senhor fez por mim, obrigado, tá? O remédio o senhor conseguiu tirar, mas o armas eu vou continuar usando. Boa. Exatamente. Que se você fizer as armas... Eu não tenho doença psiquiátrica, não tenho ansiedade, depressão. Você quer ter? Não, né? Então, você pode utilizar as armas de uma forma preventiva. Tá? Para evitar que isso aconteça. É para qualquer ser humano. Essas armas não é só para quem está lutando ou lidando com um problema. E se você tiver adoecido, aí que você tem que usar, porque quando você pratica as armas da saúde, diminui a necessidade de aumentos frequentes da medicação em quem toma algum remédio. Sim. E se estiver usando um tarja preta, quando eu falo calmante, Jonathan, eu estou pensando nos benzodiazepínicos. Os Pan-Lan da vida, os tarja preta lá, tá bom? Pan-Lan. Então, cita alguns aí para o pessoal ser... Diazepam, clonazepam, alprazolam, bromazepam, flurazepam e por aí vai. Tudo que tem final pan e lan são benzodiazepínicos que se você usar, né, esses tarja preta, depois de um tempo você não consegue sair deles. Eu tive um paciente que um dia disse para mim que usava o remédio Deus é Pan. Meu Deus do céu. Você exorcizou ele na hora, né? Isso aí tem que exorcizar, gente. Eu não sabe. Mas é assim, ó, cuidado com esses calmantes. Se você faz as armas, diminui a necessidade. Então, bora lá. Primeiro A, armas de alimentação. Eu gosto muito quando você fala que nós fomos criados num jardim que é o do Éden. E eu gosto de chamar esse tipo de armas da saúde como saúde mental à luz do Éden. Boa. Porque a alimentação do jardim era uma alimentação muito baseada em quê? Frutas, verduras. E o crente, ai meu Deus do céu, o cristão no geral, né? Mas como é gostoso depois do culto, e se entupir de macarrão, e pizza, e bolinho, e por aí vai. E a gente tem que tomar cuidado, ok, vamos desfrutar do fruto do nosso trabalho e tal, mas é cientificamente comprovado que consumir açúcar demais atrapalha por questões circulatórias, né? E também do ponto de vista vai enferrujando os neurônios, porque aquele açúcar sobrado ali, demais ali na sua corrente sanguínea, vai interferir. Enferruja neurônio, gostei dessa ilustração. Enferruja neurônio. Boa. Tá? Então, açúcar enferruja neurônio. Então, diminua. O ideal é que nem utilizasse. Eu brinco com meus colaboradores e falo assim, quer ficar rico? Toma café sem açúcar. Que já é bom. Que ninguém toma uma garrafa por dia de café sem açúcar. Sim. Você degusta. Doutor, mas fica rico mesmo dinheiro? Isso não é simpatia? Não, fica rico de saúde, né? Porque você está evitando açúcar, que a maior parte das pessoas, né, toma cana de açúcar. Só falta mexer o café ali com um pedacinho de cana, a garapa, né? Não é café, por favor. E diminui café, porque o café demais também, a cafeína, aumenta a ansiedade. Então, quantidade de 150, 200 ml por dia, de preferência da manhã, de preferência daria ali umas 3, 4 xícaras? Seria meia xícara dessa maiorzinha aqui, do Divinamente aqui. Tá bom? 150, 200 ml. E nunca depois das 3 da tarde, para não atrapalhar no sono. Então, açúcar, café demais e glúten são os 3 alimentos que atrapalham bastante ânimo, disposição, energia. Boa. O senhor não vai falar de gordura? A gordura só faz mal mesmo na presença de carboidrato, principalmente de glúten. O que é glúten? Tudo que vai farinha de trigo. Então, 2 pós brancos aí já estão... E tem o terceiro lá, né? Que é uma droga lá. Você nem chega perto. O sal, né? Sal. Os 4 pós brancos são... Evita. Tem que diminuir. Tá? E tem alimentos que eles são superalimentos. Então, eu falei 3, né, dos principais. Glúten, mas farinha de trigo. Gente, os padeiros aí que me perdoem, tá? Mas assim, gente, pãozinho, toma cuidado. Principalmente se você tiver muita tristeza, ansiedade associada a dores no corpo. Principalmente se você tiver doenças reumatológicas nas juntas, assim, sabe aquele negócio, junta tudo e jogar fora? Não, preserva, não joga fora. Evita glúten, porque isso aumenta a gordura abdominal, aumenta a produção de interleucina 1, que é uma citocina, é uma proteína inflamatória, que vai deixar o teu corpo dolorido e vai interferir no funcionamento dos seus neurônios. A hora que você tiver que pensar, o negócio não funciona. Se ninguém está acreditando em mim, faz um teste.
Pega ali a Bíblia para ler depois de um prato macarronado. Uhum. Você vai ser levado para o sono do Sim. justo ali, né? O sangue tá todo no intestino para digerir Não aqui. tem como. Não vai pro cérebro. E as pessoas, elas subestimam muito isso. Tem toda uma questão cultural, no meio gospel principalmente, que não dá nada, que isso é bênção de Deus. Só que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. E observe o seu corpo como um recipiente que vai ser utilizado. Se você tiver sem saúde, meu Deus do céu, você vai orar muito mais para Deus te ajudar nas enfermidades do que para Deus abrir a sua mente para aquilo que de sabedoria tem do céu. Sim. Então, a doença é uma grande distração e uma limitação. Eu já escutei de muitos irmãos assim, doutor, mas Deus sabe, se eu tiver que morrer com 100 anos, eu vou, se eu tiver que morrer com 30, 40, é Deus que sabe o dia da nossa morte. Falei, concordo com você, mas os últimos 15, 20, talvez 50 anos da sua vida, você está no teu controle passar numa cama, sendo atendida pela piedade, pelos diáconos, ou ser um missionário que anda com as suas próprias pernas ajudando os necessitados. Então, ajudar o necessitado ou se tornar um necessitado, Meu Deus. não depende muito do que sai da sua boca, depende do que entra pela sua boca. Meu Deus, que profundo isso. Quantas pessoas conseguem fazer o que você faz? Com a graça de Deus, qualquer uma, mas quantas estão dispostas a fazer isso? Então, se você percebeu que poucas pessoas pensam e estão determinadas como você trabalhar no reino de Deus, você tem que cuidar do teu corpo. Ele é um veículo que vai te conduzir para esse propósito. E os alimentos, eles vão nos ajudar a atrapalhar. Agora lá, ômega 3 ajuda muito. Não é pá furado. Então não é só o que você não deve comer. E vou falar de alguns que são muito potencializadores. Eu comecei a fazer um doutorado lá nos Estados Unidos, de naturopatia, que eu comecei a gostar tanto disso, eu quero estudar mais a fundo. Tem um grande estudo chamado CAMAT, que é de um guideline canadense sobre transtornos do humor e ansiedade. Tem um capítulo do CAMAT que é só sobre os produtos naturais que Adão comia. Lá não está escrito Adão, tá, gente? Mas a dieta do jardim. Isso, que se a gente ingerir em determinadas quantidades, aumenta bastante a chance de você ter mais saúde e diminui o surgimento de doenças. Legal, hein? Tá? Vou falar os principais. Então, ômega 3. A galerinha do litoral, privilegiado, né? Comer ali 400 gramas de salmão todo dia, tá tudo certo, não precisa ingerir. Turma, mesmo aqui no litoral, 400 gramas de salmão não é barato não, né? E são 5 na mesa e tal, daí por aí vai. Então, assim, como é difícil você ter acesso em camarão, atum, camarão também, mas salmão, principalmente atum, um recurso que a gente tem muitas vezes sim, usar algo natural, mas concentrado, encapsulado. Sim. E o que os estudos mostram? Que do ponto de vista de diminuição de sintomas depressivos, o ômega 3 tem 2 princípios ativos ali que são mais relevantes. O DHA e o EPA. DHA e EPA. Tá? Do ponto de vista de prevenção de depressão e diminuição de sintomas de tristeza, o mais importante é o EPA. Se você virar lá o rótulo... Não é qualquer ômega 3. Não é. Se você virar lá o rótulo, você vai perceber quanto que de EPA tem. Tem que ter, no mínimo, 1.000 miligramas de EPA. Legal. E cuidado que a indústria, para tentar fazer você comprar, ludibriar, coloca 1.000 miligramas logo na frente do rótulo. A quantidade total, mas ali, somando. Exatamente, Jonathan. Eles estão somando EPA mais DHA. Então, olha lá, EPA, 1.000 miligramas. Tá melhorando quadros relacionados à tristeza excessiva. Ansiedade, o importante é o DHA. No mínimo 600 miligramas. Se você tiver uma ansiedade forte, é interessante usar o DHA também acima de 1.000 miligramas. O DHA é interessante que vai ajudar numa questão estrutural. O EPA numa questão funcional. Então, se é estrutural o DHA, se na sua família tem muitos casos de Alzheimer, de demências, né? O povo fica esclerosado, esquecido e tal, ele ajuda a diminuir o risco disso acontecer com o tempo. E se tiver que aparecer Alzheimer, você tem um ganho de tempo. Se era para, sei lá, ter os sintomas com 65, às vezes você vai ter só com 70. Nossa, mais 5 anos. Gente, é 5 anos lúcido a mais, faz diferença. Tá? Um dia faria muita Já diferença. faria muita Quanto diferença. Vale um dia de vida? E Pois 5 é. anos? Meu Deus do céu. Quem tem TDAH também tem benefícios em usar
um ômega 3 com DHA acima de 1.000 miligramas. Legal. Então, lá no Éden era fácil, né? Já tá tudo concentrado ali, os peixinhos, tudo fácil. Mas como nós estamos... tem gente que mora no interior do Brasil, em outros lugares que não tem acesso, é uma vantagem. O pessoal me pergunta, mas é qualquer um? Vocês vão olhar a marca lá que tem isso. Só cuidado se tem um selo de controle de metais pesados. No Instagram o pessoal pergunta, mas e câncer? Eu vi o negócio. É o metal pesado, então não é qualquer peixe, não. Dependendo dos mares que tiver, ainda mais o salmão que está no topo ali da cadeia alimentar, né? Só perto do tubarão. Então tem uma magnificação trófica, concentra ali, a gente tem que tomar cuidado. Que tem um selo internacional que chama IFOS. Então olha lá no rótulo, tem isso. Jonathan, isso faz toda a diferença. Muito bom. Eu fiquei algum tempo pesquisando, porque todo mundo fala que funciona, será que funciona? E nós, como médicos, qual que é a dose adequada? E toma cuidado, porque assim, por mais que é um comprimidão que vai passando aqui na garganta, é difícil de tomar, tem que ser 3 por dia. E a galera às vezes está usando certo, com essas quantidades que eu falei, mais um por dia. Por dia não vai cumprir. Exato, 3 cápsulas por dia. E nós não estamos aqui querendo autorizar ninguém parar o tratamento oficial para usar isso. Só que é algo alternativo e, na verdade, é adjuvante. Vai tomar junto para somar benefícios. São auxílios, não substitutos do tratamento. Outro superalimento é a vitamina D. Nós temos ela, só que ela não ativa na pele, porque tem que ter... é a vitamina do sol, não é só tomar sol? É importante, 20 a 30 minutos de sol por dia. Eu imagino Adão e Eva, né? Ficar tomando sol lá no Éden e tal, não precisa tomar vitamina D mesmo, né? O dia inteiro, né? Até eles pisar na bola, nem roupa usavam, então o sol incidia mesmo. O home office deles era no jardim. Acabou, filho, é ali. Então eles tinham acesso à quantidade certa, né, de sol e tal. Mas eu atendo pacientes que eles são trabalhadores rurais, eles passam o dia inteiro no sol e nem sempre no exame dá vitamina D adequada. Então, qual que é a recomendação? Que utilize pelo menos 4.000 unidades de vitamina D por dia, de um ponto de vista preventivo. Então, ômega 3 e vitamina D. 4.000 unidades. Tá? Quando eu pego alguém com uma depressão muito forte, tem indicação de usar 7.000 unidades dia de vitamina D por 2 meses e depois voltar para 4. E a gente monitorar ali no exame se fica ali no intervalo de 50 a 70 de nanogramas por ml no exame. Porque a referência antiga é até 30. Isso aí a gente está pensando em sarcopenia, uns negócios assim dos ossos lá. As questões mais ósseas, não saúde mental. Exatamente. Saúde mental... níveis mais elevados, 50 a 70. Mais elevados. E o magnésio também é sensacional. Tá? Mas qual magnésio? Eu gosto de prescrever bastante o magnésio, que ele é o mais bem absorvido. Os dois mais bem absorvidos são o malato de magnésio e o dimalato de magnésio. Porque o magnésio ele tem propriedades anti-inflamatórias. E uma das causas da depressão e dos transtornos psiquiátricos é a inflamação. O ômega 3 também tem propriedades anti-inflamatórias, não é só diminuir infarto, derrame, essas coisas. E a vitamina D também. Só que o magnésio, junto com o L-metilfolato, eles participam da formação dos neurotransmissores, serotonina, dopamina, noradrenalina. Então, assim, você está deixando matéria-prima pronta, em abundância, para o teu cérebro que Deus te deu trabalhar do jeito certo. Então, o A do Armas, o primeiro A da alimentação, ele é sensacional. Poderosíssimo, e foi Deus quem deu. Exato. E as pessoas, né, como Oséias 4,6 fala, né, meu povo sofre por falta de conhecimento. Né? Tudo bem que lá era uma outra realidade naquela coisa, mas agora você não tem falta de conhecimento nessa área. E o R? Que legal. Então, resumindo aí, a alimentação, você falou do que a gente deve evitar, sobretudo açúcar, o glúten, e você falou... Café acima cafeína, de 150. Acima de 150 200 e ml. após as 15 horas nem pensar. E aí você falou de suplementação e alimentação abundante em ômega 3, você falou de magnésio e você falou de vitamina D. Exatamente. Né? Então, esse pacote dado por Deus é um presente do Senhor para nós, está nessa primeira pedra aí de Davi. Exato. Tá no Armas. Nossa, aí. você sabe que eu não tinha pensado nas 5 pedrinhas de Davi. Legal.
É a pedrada para matar o gigante da doença, né? Então, alimentação. E o R? O R é de relacionamentos. Boa. Agora eu quero ver. Sabe? Então, assim, até ontem eu publiquei um reel sobre o perdão. Vocês falam muito de perdão. E é uma pedrada muito grande que a gente dá nas enfermidades. Porque toda vez que você não libera esse perdão, você fica com um peso acima do suportável nas suas costas. Que perdão gera mágoa. A falta de perdão, né? A falta de perdão. Perdão. A falta de perdão gera mágoa. E mágoa é uma má água, né? É um sentimento terrível. Uma água contaminada. Exato. Que vai atrapalhar o teu emocional, que vai atrapalhar a sua mente. E tudo que estressa, perturba, aumenta nível de cortisol, que enferruja, inflama. Então, assim, perdoar para os relacionamentos é algo primordial. Porque você diminui a carga de estresse dentro da sua mente. E hormonalmente diminui o cortisol, que é o hormônio do estresse, e é um dos precipitantes de transtornos psiquiátricos. De uma forma mais simples, você tem a genética. Vai para sua família. Quantos irmãos, parentes você tem com depressão e ansiedade? Doutor Felipe, pelo amor de Deus, quase todo mundo, só eu que escapo. Então, continua perdoando que você vai continuar escapando. Porque assim, a soma da predisposição genética com a forma como você vive, os traumas, as dores, os hábitos, essa química do caos pega a tua genética e química do caos, gostei. E faz acontecer uma entropia, né? Uma coisa terrível, que é justamente a doença psiquiátrica. E o tratamento vai ser o quê? Muitas vezes com medicação, mas a pessoa organizar essas fontes geradoras de estresse. Sim. E R de relacionamentos tem a ver com isso. Eu gosto muito de... Perdão, então, é um medicamento. Sim, que nos gera saúde. Para relacionamentos é inevitável. A gente tem que desenvolver a capacidade de perdoar verdadeiramente rápido. E perdão é uma coisa que eu aprendi, não é por qualquer coisa. Esse é o perdão mais frágil que existe. Sabe? Ou me perdoa qualquer coisa. Não, qualquer coisa não existe. O perdão ele tem endereço, Jonathan. Então é chegar para tua mãe, chegar para seu pai, para sua esposa, para seu filho, tá? Amor, me perdoa pelo tom que eu usei com você. Lembra aquele dia, a hora que saiu do carro, naquela viagem e tal? Me perdoa por isso, isso, isso. Por mais que eu achei que naquele momento eu tinha razão para falar, eu não deveria ter te desrespeitado daquela forma. Esses dias eu ensinei para uma paciente, assim, eu só vou conseguir dar alta. Ela estava falando assim, um paciente, perdão, um rapaz, uns 30 e poucos anos. Ele, doutor, eu melhorei um monte de coisa na minha vida, muito obrigado. Mas quem cuida de mim lá, o terapeuta, ele falou que eu preciso ir na igreja. E eu não consigo ir na igreja. Eu queria ir, mas parece que eu não... Esse negócio de falar com Deus, para mim, não faz tanto sentido. Eu não sei se ele tem tempo para me ouvir e tal. Isso tem a ver com relacionamento. E não é só com Deus. Tá respingando em Deus. E eu perguntei, conta para mim, como é que foi com seu pai lá? Eu lembro que você sofreu. Você guarda algum ressentimento do seu pai? Porque muito da forma como a gente lida com Deus é reflexo, Deus é o grande pai. É reflexo da forma como você lida com o seu pai. A forma como a gente tem acesso, na verdade, como o Espírito Santo nos acessa, tem a ver com a forma que a gente lida com a nossa mãe. Aí ele começou, doutor, você acredita que quando eu tinha 6 anos de idade, eu me senti abandonado, e eu fui abandonado mesmo. Meu pai me levou para a casa da minha avó, me deixou lá e foi embora com a minha mãe. E eu fiquei na casa da minha avó, achei que ele ia voltar, mas ele não voltou, demorou para ele voltar. Só que hoje eu entendo, doutor. Minha mãe estava com um surto psiquiátrico muito forte. Inclusive, ela teve que ser internada no hospital psiquiátrico. E meu pai, para me proteger, ele me levou lá na minha avó para não ficar vendo aquelas coisas terríveis que aconteciam até a minha mãe melhorar. Falei, então você tem um ressentimento com o seu pai e com a sua mãe. Ele mas eu entendo hoje, doutor. A razão não acessa a tua emoção, mas o perdão acessa. Uau! Sabe o que você vai ter que fazer? Ele, o quê, doutor? Você vai chegar lá no seu pai. Você não vai jogar na cara do seu pai que ele te abandonou. Mas você vai falar assim, pai, você me perdoa. Porque eu te julguei
que você me abandonou aquela vez, mas hoje eu reconheço que o Senhor estava me protegendo. Então me perdoa por ter te julgado. Mãe, você me perdoa porque você estava doente. Eu achava que você queria fazer mal, você queria tirar o meu pai de mim. Mas você está perdoada. Porque hoje, eu doente, percebo que não é fácil lidar com as emoções. Mas você procurou tratamento, melhorou, eu estou melhorando. Então eu quero que você me perdoa. A partir do momento que você fizer isso, você pode ir para a igreja. Na verdade, você não precisa nem querer ir para a igreja. Tá? O Espírito Santo vai pegar você. Você vai escutar a voz de Deus gritando no seu coração, porque ela já grita, mas você só não tirou a rolha de cera do seu ouvido espiritual para escutar. Você vai fazer? Sério, doutor? Eu vou. Quando? Essa semana ainda. Quando? Amanhã. Fechou. Tô ansioso para ele voltar, para ele me contar. Que legal. E é R de relacionamentos, sabe? E só o perdão mantém relacionamentos. Né? Claro que não. A gente tem que regar isso aí. Né? Tem que regar. Regar é uma palavrinha, é coisa da minha esposa. Beijo, Vanessa, te amo. Vanessa Batista Batistella. Relacionamentos é, primeiro, comigo mesmo, com o outro, né? Com Deus, que meio que está relacionado com você e com o outro, né? Com Deus e com as coisas. Tá? 4 relacionamentos, então. Tá? Então, assim, com você mesmo, logo a gente vai entrar no M do Armas. Mas é muito interessante a gente ter noção do regar. Que relacionamentos são plantinhas. Se você... Mais uma vez o jardim aí. Jardim do Éden, gente. Olha aí. Saúde mental luz do Éden. Se você rega, aquilo brota. Semente de amor a gente planta, mas ela tem que ser regada. E regar. R de quê? R de respeitar. Não existe relacionamento verdadeiro e duradouro sem respeito. Sabe? Então, assim, a forma como você lida, né? Na Bíblia está escrito que o homem ele é a cabeça da casa. Né? Mas a gente tem que ser cabeça da nossa esposa, dos nossos filhos, assim como Cristo é nosso cabeça e amou a igreja. Agora, eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem respeitado sua esposa, tratado ela com zelo, com amor, ou é só no coice? Você vê ela tomando remédio aí para dormir, você fica ironizando ela, fica se dopando de calmante? Ou você é aquele que abraça, amor, vamos orar junto? O que eu posso fazer para te ajudar nisso, para diminuir isso? Porque às vezes tem muitas irmãs que estão tendo que tomar um tarja preta porque dorme do lado de um grosso, de um ogro do marido, de um Golias do lado da cama. Tá? Aí você quer exigir que alguém tenha paz para descansar à noite? Deus. Então, vamos tirar a tarja preta da nossa vista e começar a tratar quem nós amamos com respeito. Tá? O E do regar é de evolução. Legal. Então, você tem que aprender, tem que estar lendo a Bíblia, tem que estar escutando divinamente, Jesus Cop, boas referências. Porque para a gente saber, sempre diferenciar, Jonathan, o que é sentimento meu mal processado e o que é seu. Porque às vezes você interpreta mal a reação de alguém, não é nem por causa do jeito que... Às vezes a pessoa saudou você na igreja ou não saudou, não viu, entendeu? Aquele irmão não me sauda na igreja, nem lembra que eu existo e tal. Gente, ele está vivendo a vida dele, nem te viu. Só que se você não evoluir, se você não se aproximar do modelo de Cristo aqui na Terra, você vai começar a achar defeito e problema em tudo quanto é lugar. Quando a gente evolui, estuda, cresce, aprende... Você deixa de ser interesseiro e começa a ser interessante para as rodas de pessoas. Que legal. Que realmente querem crescer. Tem gente, doutor, eu queria tanto conhecer o senhor, estar perto, aquela pessoa e tal. Gente, a gente é normal, tá? Só que assim, se você quiser melhorar o network, né, sair das rodas dos escarnecedores, dos piadistas... E para a roda dos esclarecedores. Dos esclarecedores, top. Evolua, cresça, aprenda. Seja interessante. Torne-se interessante, tá? Leve uma palavra boa. Isso você rega relacionamentos. Então, em vez de chegar em casa com teus filhos e reclamar do trabalho, aprenda algo que eles gostam, ensine eles a fazer algo, evolua como pai, evolua como mãe. Não seja aquela goteira que pinga e enche o saco, né? Como Salomão. Rixosa. O que você pode acrescentar para o seu marido? Tá? O que você pode melhorar? Para os teus amigos, que conversa você vai levar para os teus amigos? Então, para relacionamento dar certo, a gente tem que regar.
Então, respeitar, evoluir. Evoluir, para Boa. estar junto e para mudar círculos, que a nossa vida ela tem 3 Cs, né? São ciclos, círculos e circuitos de vida. Boa. Ciclos, círculos e e circuitos. circuitos. Um ciclo de vida, ele vai variar de pessoa para pessoa. Se você está vivendo as mesmas provas de sempre, é porque provavelmente você não mudou o círculo e o circuito. Círculo Uau. tem a Meu ver... Deus, que profundo isso. Jonathan, círculo tem a ver com gente, círculo de amizades, Aham. círculo de pessoas. É com São as rodas as rodas, que você senta. com quem eu preciso... As mesas, as rodas, né? Com quem eu preciso estar Aham. para me ajudar a sair daquele que o ciclo ele puxa a pessoa, o ciclo anterior. Sabe? Então, com quem eu tenho que sentar para me ajudar a me desfazer de crenças que me limitam e me aproximar da luz? Que tem pessoas que já estão numa porção um pouquinho maior, glória a Deus por isso. E assim, a gente pode ser alavancado Sim. em vez de ser ancorado. Uhum. Então, o regar, ele depende de você evoluir para acessar esse círculo. Porque também a gente não pode ser assim, eu só quero sugar. O que você pode oferecer, levar de conhecimento, de honra, né, de esclarecimento para esse irmão, para essa irmã? Então é importante. E circuito tem a ver com hábitos, alimentação, atividade física, é com armas. Então muitas vezes para você mudar o ciclo de prova, o ciclo da sua vida, Você tem que mudar o círculo e o e o circuito, circuito. aí você muda. Aí Muito não bom. combina Meu mais. Deus, gente do céu, esse podcast tá bom demais. Glória a Deus. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Meu Deus. Isso. E o G do regar? Eu acho que o pessoal tem que anotar, gente, tá? Tem que anotar isso aí. O G do regar para os relacionamentos do Armas, né? O R de relacionamento dá certo. O G é gratidão. É focar muito mais naquilo que você tem do que daquilo que você não tem e acha que deveria ter. Porque Deus é tão misericordioso com você que ele não dá aquilo que você quer porque ele tem amor pela sua alma e sabe que se isso entrar dentro de você hoje, te envaidece e te afasta da luz. Sabe? Em vez de te tornar o sal da terra, você vira o enxofre da terra. E a gente precisa melhorar. E a gratidão é isso, você não precisar daquilo que você acha que precisa. Mas eu estava ouvindo até o Rodrigo Silva falando, né, que se você analisar o 23 de Salmos, o primeiro versículo, não deveria estar escrito: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E sim, de nada sentirei falta, de nada tenho falta. E gratidão é isso mesmo, sabe? Glória a Deus. Eu tenho tudo que precisa. Acabou. E é tão interessante que quando a gente rega nossos relacionamentos, eu não vim aqui atrás de algo seu. Tá tudo certo, Deus sabe todas as coisas. Tá? Eu não vou na minha esposa, que ela me completa. Gente, para com esse negócio de esposa. Ninguém é panela, não. Que tampa de panela. Tá? Relacionamento, Jonathan, relacionamento é uma matemática da multiplicação, não é de soma. Muito bom. Tá? Se você vai atrás de... Se você não é grato e fica atrás de... Não é grato pela esposa que você tem, o marido que você tem, o trabalho... Você vai atrás daquilo esperando que aquilo te complete. Aí já vai dar errado. Essas expectativas num relacionamento são terríveis. Eu quero... Uma coisa que me deixa perturbado numa consulta: como é que é seu marido? Doutor, meu marido é um pai para mim. Eu falo: meu Deus do céu, como é que dorme com o pai? Minha esposa: ô mãe, você chama a sua esposa de mãe? Isso é desordem, tá? Não que você não pode ser amável, protetor, né? Como, né, o pai foi para ela e tal. Mas assim, isso já me remete assim, o que ela está procurando nesse relacionamento? Porque ser marido já não é fácil, ser esposa já não é fácil. São relacionamentos movidos por carência. Exato. Tá? A gratidão, então, é se sentir inteiro. E o que faltar, procurar em Cristo. Porque daí você não vai no outro com a expectativa que ele te complete. Aí você já diminui frustração. Pra doar, não para receber. E por que é multiplicação? E não é soma? Porque meio mais meio, na ideia da soma, dá 1. Mas não, relacionamento é multiplicação. É 1 vezes 1, continua 1. Sabe? E é 1 vezes 1 vezes o Altíssimo, que é Deus na nossa vida, que é Cristo. Tá? A Trindade é 1.
Então a gente tem que procurar. É multiplicação. É multiplicar. E meio vezes meio é um quarto. Se a trindade fosse uma soma, seriam 3 deuses. Exato. Então, assim, em relacionamentos é por aí. Então, se você vai para os seus... Principalmente matrimônio, tá? Principalmente matrimônio. E é o que gera muita frustração. O que dá trabalho de dar alta no consultório psiquiátrico é porque marido com esposa tá em desavença. Com expectativas absurdamente grandes e colocando a culpa do outro não satisfazer a pessoa. Porque é a lógica da matemática humana. Meio mais meio teria que dar não. É vezes. Meio vezes meio é um quarto. Daí o casal, em vez de estar inteiro, ele fica 25%. E aí o relacionamento se torna um fator de adoecimento e não de cura. Exato. E o demoniado come pipoca assistindo essa guerra aí, sabe? Complicado, tá? Então, gratidão elimina isso. Legal. Puxa você para essa totalidade em Cristo aqui na Terra. E a gratidão multiplica, né? Você vê quando Jesus vai multiplicar o pão, ele tendo dado graça, parte. Ele agradece, porque o Douglas até diz aqui, né? Agradece que cresce. A gratidão multiplica, né? É um fermento não do céu, soma, verdade. Multiplica, né? Bênção de Deus. O fermento do céu é a gratidão. Exatamente. Muito bom. Tira o fermento, né, do pão, né? E bota a gratidão. Do glúten, fechou na vida. Substitua o fermento pela gratidão. Exatamente. Ainda no relacionamento, porque é importante isso, né? O regar, né? O A do... tô no G, isso. O A do regar é amor. É ter carinho. É fazer bem feito. É ser diligente no trato, na forma de lidar. É fazer com grato, já mesmo sem reconhecimento, fazer com aquela sensação do momento que vale por si só, sabe? Aristóteles falava sobre isso, né? Coitado, que ele não conheceu o Cristo, não ia entender muito mais as coisas, né? Da parte filosófica. Que esse momento que vale por si só. Então, quando você fizer, que a direita não veja o que a esquerda faz e vice-versa. Trate porque é gostoso. Você quer resolver um problema entre pessoas e relacionamentos, é você ter uma atitude com amor e não com a expectativa de reconhecimento. Então, o R de relacionamentos depende disso, Jonathan, de fazer com amor. Mas esse amor ágape, né, de Cristo, né, fez porque fez e faria de novo. E nos ensinou como deve ser feito. E nos ensinou que é possível ser feito. Você não vai cuidar do seu filho porque ele merece. Ou não parou de cuidar porque foi para as drogas. Tá fazendo. Você quer eliminar a influência maligna, química e por aí vai na vida do seu filho. Para de fazer que ele acreditar que ele tem que merecer o seu amor. Trate ele com amor. Você quer levar ele para Cristo, mas você é a referência de amor, já que você não sai da igreja, para fisgar o seu filho com o amor de Deus? Então, o A do regar é ter amor no jeito da gente tratar. Tá? E o R tem a ver com o nosso começo. O R é o de restaurar. E para restaurar, a gente tem que pedir perdão. Me perdoa, meu filho. Eu te joguei no mundo quando eu não te abracei, quando eu deixei mais importante as festas, o trabalho, meus amigos. Eu fiz isso parecer. Então você me perdoa, porque eu estava perdido também. Eu queria restaurar com você, começar do zero. Se você me der essa oportunidade. Recomeçar. Sabe? É a mensagem do Evangelho, né? Do R, de restaurar, de recomeçar. Recomeçar. Tá? O pai está aqui, a mãe está aqui. Ou se você for o filho, meu pai, me perdoa, eu estou aqui. Porque a pessoa... Uma coisa que você tem que tomar cuidado, tá pedindo perdão, abraço. Nem sempre é assim, tem um processo. Tá? O perdão é uma vacina, é um antídoto. Em alguns organismos, aquilo pega e vai rápido. Tem algumas vacinas na medicina que tem que fazer segunda dose, terceira dose. E mudança de padrão. Reforço anual. Exato. E mudança de padrão. Então, quando a gente faz o regar, você pega o R do armas e potencializa ele. Aí você diminui o nível de estresse, diminui cortisol e vai abrindo janelas de luz dentro da sua mente que vai afastando a escuridão. Muito bom. E o M do armas? Muito bom. Então, para recapitular, para quem não pegou aí, o A, nós falamos de alimentação, o R, nós falamos de relacionamento, usamos aí o regar. E o M? M é meditação. Meditação, muito bom. Meditação. Crente pode meditar? Meu Deus,
Será que vai para o inferno? Tome cuidado, né? Tem um tipo certo de meditação. Tem várias alternativas. Do ponto de vista científico, o que tem mais evidência, o que os estudos mais provam, que trazem benefício, é o mindfulness. Que de uma forma bem simples, né, explicando, me perdoem os irmãos, né, os profissionais que praticam isso, é você desrepresar as emoções, os sentimentos. Eu gosto muito naquilo que você fala, que emoção que não gera movimento gera adoecimento. A meditação mindfulness, ela faz isso. Vem um pensamento, oi pensamento, por mais terrível que ele seja, obrigado pensamento. Aquilo fica ali dando trovadas no cenário mental, desse céu mental caótico que você está, mas está no seu controle não ser refém desse pensamento. Então, tchau pensamento. Emoção é SMS. Se ela aparece, ela é um sinal. Ela, às vezes, por vezes, é Deus te ajudando. Sim, sinalizando. Que tem alguma coisa que você precisa mudar. Você está sentindo essa raiva, esse rancor, esse ódio, esse nojo, esse asco. Então, isso veio para o céu da sua mente. Tá? Que está em trovoadas. Mas a gente pode usar como motor. O que eu vou fazer com isso? Eu vou ficar patinando nesse ciclo de vida que nada acontece? Prova tem começo, meio e fim. Tentação é até o final da vida, né? Quando Cristo voltar, nós pisa na cabeça do tentador. Mas a prova tem começo, meio e fim. E o meio e fim depende muito disso, de você reconhecer o que a emoção que você está sentindo está se conectando com o teu espírito, que se conecta com Deus. Move, sai do lugar, deixa de fazer a mesma coisa. Para usar ela como semente. Que é plantar no lugar certo, que é mudar, às vezes, a semente, que é as palavras que saem da sua boca. Então, quando a gente faz isso numa meditação, você vai aliviando. Você vai pegando aquela nuvem que chegou em trovoadas, né, de pensamentos ruins, angustiantes, ela vai ficando cinzinha. Tá? E até gostoso, aquela chuvinha que vai caindo, de repente fica aquele sol, né, da liberdade, da justiça. Aquele céu maravilhoso que a nossa vida pode viver. Tá? Então, é importante lidar. Outro tipo de meditação, é a meditação, meu Deus. Porque assim, gente, a galera ainda não lê a Bíblia. Ou lê pensando que vou ler para acabar logo. Tá? Então, a meditação bíblica, a meditação não é um nadador de 50 metros rasos. Não. Ele é o mergulhador. M de mergulhar. Tá? Então, meu Deus, como que eu vou meditar usando a palavra de Deus? Mergulhando, meditando, digerindo, orando antes, orando depois, todos os dias. Quantos problemas? Você tem, na tua semana, quantas vezes por semana você tem problema? Você consegue calcular? Estresse, nervo, afronta? Bem provável que todo dia. Você vai mergulhar de vez em quando ou todos os dias na palavra de Deus para resgatar o tesouro e voltar para a superfície e conseguir ter mais vida nessa água viva que é o mergulhar, né, na palavra de Deus. Essa meditação ela é fundamental, diária. Aprofundar. Tá? Diária. Eu acho até interessante que a palavra meditar, ela vem de trazer para a medula, né? Para o meio. Então, é trazer da superfície para o profundo, né? Então, tem a ver com isso que você estava dizendo, né? Trazer para a profundidade da minha alma a profundidade do que está no coração de Deus, né? Que benção, não sabia. Tem a ver. Vem de medula, de meio. Trazer, aprofundar para trazer para o meio mesmo, lá para a essência, né? Trazer da superfície para o profundo. Isso tem a ver com meditar. Muito bom, hein? É um remédio. Que não se compra na farmácia, mas você compra nas editoras, né? E não use a Bíblia como artefato de coração. Eu acho lindo, tem umas Bíblias bonitas mesmo, né? Esse aqui do Jesus Cop tem. Mas ninguém fez ela bonita só para ficar parada, né? Então mergulhe, medite nela, leia. Muito bom. Faça essa digestão emocional. Medite de dia e de noite. Vamos lá. Então, armas da saúde. Relembrando, A de alimentação, R de relacionamentos, M de meditação. Se vocês... mas o que isso tem a ver com... Você é um cara psiquiatra, um cientista aí. Se você
procurar de verdade artigos científicos, vai falar do benefício da oração, da meditação. Tá? Os hábitos que a ciência mais recomendam para um ser humano ter saúde, parece que a ciência usa outros termos para mandar assim, ó, vira cristão. Por quê? Evitar droga, bebida alcoólica, fazer exercício físico, perdoar e tal, tudo isso daí... não caga. Só que assim, vai ter terminologias mais técnicas, né? Mais seculares e tal. Mas a fé faz bem para a saúde. Claro que faz. Claro que faz. E é interessante que tudo que Deus manda a gente fazer faz bem para a saúde. E tudo que Deus diz para não fazer, que é o que a gente chama de pecado, faz mal para a saúde. Mata, adoece. Ah, mas o que isso tem a ver com saúde mental do Éden? Alimentação, nem precisa falar, né? Adão e Eva estavam lá comendo só nada de industrializados, né? Relacionamentos. Era tudo natural. É um relacionamento muito verdadeiro, genuíno e divino. E Deus disse, não é bom que o homem esteja só relacionamento, faz bem para a saúde. E interagiam com Deus, sabe? O que tem a ver a parte de meditação? Deus mandou Adão escolher o nome dos bichos. Tá? Ele tinha que ficar pensando, meditando, olhando as belezas toda da criação. Dando nome para os próprios bichos, né? A gente, às vezes, tem que olhar para dentro da mente e falar, deixa eu dar nome para isso aqui. Exato, dá nome para esse bicho aqui. Era o que era feito. Uma pena que ele escapuliu lá. Mas, assim, até então... Mas a gente pode restaurar isso. Exato. Tá? Até então, era a medicina do Éden. Era a saúde mental do Éden. E agora a gente vai para o outro A. O outro A. Armar. Atividade física. Boa. Coisa de crente. Que não faz, né? Que não faz. Então, assim, cuidado com os estereótipos, tá? Então, assim, Doutor Felipe, mas quantas vezes por semana eu tenho que fazer exercício físico? Eu não gosto disso, não, gente. Isso não é pra mim, não, tal. Geralmente eu pergunto, quantas vezes por semana você quer ter saúde? Você quer ter 3 só? 2? Todos os dias. Qual é o mínimo necessário? Todos os dias. Tá, então, quantos dias por semana? Depende do quanto você quer ter saúde. Boa. Todos os dias, todos os dias. Existe um negócio chamado endorfina, que é um tipo de hormônio natural da farmacinha que Deus nos deu dentro da nossa cabeça. Só que você acessar a farmácia na sua cabeça não é igual você ir numa farmácia aqui no mundo. Eu quero tal remédio, aqui a folhinha do... Não é assim, tal dinheiro. A gente não paga com dinheiro. A gente paga com o princípio da disciplina. A moeda é a disciplina. É a disciplina. Então não é ser escravo da vontade. Eu não tenho vontade de fazer exercício físico. É disciplina. A disciplina é a virtude dos discípulos, né? Disciplina. É a raiz da palavra, discípulo, disciplina. Tá, então você vai lá e faz. Para você acionar essa farmacinha, qual a disciplina? Frequência, todos os dias por semana. Tá? 40 minutos. No mínimo 30. Tá? Mas puxa para 40. Tem uma margem. 40 é bíblico ali, né? É verdade. É verdade. Peregrina 40. Que seja um deserto durante o seu dia, mas é só 40 anos, 40 minutos, né? Depois vai virar um jardim. Acabou, gente. Você achar... Olha o jardim aí de novo. É encontrar Canaã emocional dentro da sua cabeça, então tenha disciplina, tá? E Doutor, pode ser uma caminhada? Aí depende. Tá? Porque assim, até a Sociedade Brasileira de Cardiologia fala? Que a gente tem que caminhar, no mínimo, de uma forma que você fique um pouquinho ofegante. Doutor Felipe, eu estou caminhando escutando o senhor agora. Né? Aqui na caminhada com a minha esposa, com meu marido. E eu não consigo completar uma frase sem dar umas pausadinhas para respirar. Esse nível de atividade física, se mantido por 40 minutos, vai acionar a porta da farmácia que Deus te deu. Então, já vou dar uma dica pro pessoal. Caminha orando. Fechou. E aí vai parando para respirar, vai falando com Deus ali, você vai vendo. Você tem que fazer pausa para respirar. Não, faz o MOA de uma vez, Pronto. gente. Sabe? Faz o MOA de uma vez. Uma caminhada contemplativa, falando com Deus, pausando para respirar. Com o esposo, com a esposa ainda. Pronto. Tá? Um cuidando do outro, né? Maravilhoso. Relacionamento. Você sabe o que acontece? Vai abrir a farmacinha biológica, vai liberar a tal das endorfinas, que imita bastante o que a serotonina, o inibidor seletivo, libera na sua cabeça. A dopamina, a noradrenalina. É um remédio natural. É um remédio natural.
Claro, né, que se você estiver num nível grave de depressão, pânico, só isso de início não dá conta. Tá? Mas você está aumentando a quantidade daquilo de tal forma que o Doug, abraço Doug, o Jonathan, eu, ou qualquer outro médico não vai precisar ter que artificialmente colocar tanta serotonina e dopamina na sua cabeça. Porque naturalmente, divinamente, você está sendo disciplinado para aumentar aquilo que Deus já te deu. Tá? Atividade física, 40 minutos, um pouquinho. Mas daí o irmão vai ficar turbinado, né? Vai chegar uma hora que você vai estar andando rápido. Assim, doutor Felipe, tô falando aqui, ó, andando rapidão e tal. Não fica ofegante. Eu fico aqui o dia inteiro andando desse jeito. Corra. Tá? Corra. Evolua. Tá bom? Com muito bom senso, muito discernimento. Fazer uma atividade física na academia, algum outro esporte, faça. Tá? Mas analisa bem a motivação do seu coração. Você está indo para a academia para cuidar da sua mente, do seu corpo? Ou você está indo para ver outras coisas? Então, lembre que sempre a gente deve ter a luz de qual é a motivação do seu coração para isso. É usar o corpo como culto e não para cultuar o corpo. Exatamente. E assim, tem irmãos que falam assim, tá tendo muitos irmãos aí, em várias igrejas. Aí, doutor, mas isso é pecado. Lá na minha igreja, se eu fizer isso aí, isso é pecado e tal. Falei, gente, acho que nós tá lendo a Bíblia diferente, uma do outro, assim, sabe? Não, o próprio Jesus compara a igreja com o corpo, e esse corpo se movimenta, esse corpo ele é ativo, né? Então, sedentarismo não só da Igreja de Cristo, como esse sedentarismo aqui é inutilizar o corpo que Deus nos deu, né? É ser negligente. Com certeza. Tem algo que é até mais óbvio. Você acha que Cristo pegava um Uber para sair de Belém para Jerusalém? E o Adão lá no jardim? Andava lá de carro? Ô, gente, a Bíblia o tempo todo a galera tá andando de um lado pro outro. Paulo evangelizou lá a Ásia, tudo aqueles lugares lá, o quê? Mas ele pegava o barco, mas ele andava. Então, a Bíblia tem vários momentos de jejum, que é bom para a parte espiritual, né? Transcende, mas que cientificamente já foi comprovado que ajuda a nossa saúde, e a galera caminha o tempo todo. Tá? Tem gente que fala assim, doutor, você tá falando esse negócio aí? Mas como que pode? Meu vozinho morreu com 100 anos, nunca ficou doente, nem academia existia na época. Falei, mas enquanto você tá no seu tecladinho, né? Tic, 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 tic. Teu avô era inchada o dia inteiro. Era foice. Muito bom. Era a academia da lida do dia. Eles podiam se entupir de carne na lata lá, que não tinha geladeira, coitados. Mas eles faziam exercício físico todo dia. Bom, e esses homens na igreja, Deus visitava, né? Eles não ficavam pedindo oração por enfermidade, nada contra, tá? Quem faz isso. Mas eles cuidavam da saúde e Deus usava eles para um nível maior isso aí. De bênção. Tá? Armas da saúde, tá faltando um S. S. Eu já posso até imaginar o que seja. O que você acha? Eu acho que é sono. Sono. Irmão, irmã, você cristão, cristã que nos vê. Ou simpatizantes aí. A gente ama todo mundo, né? Quantas horas você dorme por noite? Você, quando acorda, se sente descansado? Porque o negócio do sono é assim. Quantidade e qualidade de sono. Tá? Turma, é 8 horas a média? A média, tá? Então, o que os estudos sobre sono falam? Que nós devemos dormir entre 7 e 9 horas. Tem pessoas que com 7 já tá bem. Tem outras que precisam de 9, mas é muito raro menos de 7 dar certo e mais de 9 dar certo. Então, a higiene do sono, que seria a disciplina, a rotina de ter horário de dormir, ela é fundamental. Porque quase todo mundo tem horário de acordar. Onde você mora aí? Quanto tempo de trânsito? Que horas tem que acordar? Dá para acordar a qualquer hora? Não. Mesmo que desse, não é legal, sabe? É bom ter esse padrão para ajustar o ciclo circadiano. Que o teu bisavôzinho, além de ir pra roça lá fazer academia, o querosene do lampião acabava e ia dormir. Galo cantava, sol nascia, ele levantava. E você tá aí, ó, no celularzinho, tique-tique, tique-tique, né? Pra cima, pra baixo, aí e tal. Né? Nesse looping. Então as pessoas chegam em casa e vão fazer outras coisas.
Tá? Inclusive, assim, se agora for depois das 11 da noite, você estiver nos vendo, ouvindo, pode dar pausa e amanhã você acorda e termina de escutar. Boa, muito bom. Que eu não quero me sugestionar ninguém aqui a sair. Doutor, mas para ouvir o senhor eu posso? Não. Vai dormir, amanhã você acorda e continua o podcast, tá? Então, assim, é muito importante esse horário, essa regularidade. Deus fez assim, né? Ele sabe por quê. Exato. Então, temos que descansar. O sono é como se fosse o 7º dia da criação da nossa cabeça, né? Tem que descansar ali. É importante para ter toda uma renovação. Então, essas horas. Então, se você tem que acordar às 5 da manhã, porque você mora longe e tal, é 10 da noite, filho. Não adianta. Só que 10 da noite, o sono começa lá por umas 8, 8 e meia. Diminuir luminosidade para não interferir na produção natural de melatonina. Tá? E é não ficar trazendo o assunto do trabalho e tal. Sabe? E, se possível, faz o M do Armas em meditação. Já vai para o seu devocional. Para uns livros mais de boa da Bíblia, né? Que tem uns que deixam a gente meio perturbado também, né? Então, pega uns negócios mais tranquilos ali e tal. Tem uns que é para ler de manhã, né, gente? Mas separa aqueles capítulos, aquele livro mais que te traz paz e tal, para você já sugestionar a sua mente que está chegando perto do horário de dormir. De 7 a 9 horas. Cardiologicamente, né, risco cardiovascular, ele é maior para quem dorme mais que 9 horas por noite. Então, estamos falando de infarto, de derrame. Aumenta o risco se você dorme mais. E olha o que a sociedade tem feito, as pessoas têm feito. Durante a semana não tem tempo, né? Não organiza o tempo. Aí dorme menos que 7. Mas no domingo eu compenso. Aí dorme mais que 9. Aí depois reclama de chegar no nosso consultório, doutor, eu estou doente. Sono de má quantidade, em pouca quantidade, má qualidade, é uma das coisas que mais aumenta o risco de surgimento de transtorno psiquiátrico. Quando eu atendo alguém, não sei como você faz lá, mas uma coisa que me incomoda muito, Jonathan, doutor, eu estou dormindo mal. Tá? Eu nem aumento o remédio da manhã enquanto eu não arrumo o sono da pessoa. Boa. Porque eu sei que é um aumento desnecessário. Tá? Só vamos arrumar o teu sono. Depois a gente vê se precisa aumentar o remédio. Fabricar. Eu vou ficar só sem corrigir a fábrica. Né? Exatamente. E qualidade. Cuidado se você... Sinais de má qualidade de sono. Acorda mais que 2 vezes por noite. Boa. Má qualidade de sono. Levanta muito para fazer xixi à noite, né? Vai gerar uma interrupção do sono, má qualidade. Cuidado se você ronca demais. Aí eu não ronco. Cuidado que alguém filma você e mostra que você ronca. Tá? Manda lá, marca a gente no Instagram. Você não é um bom parâmetro para saber se você ronca ou não. Pergunta para a esposa do marido, tá? Porque tá ventilando mal. Tem pessoas que têm a apneia obstrutiva do sono, o troço trava aqui, ó, não oxigena seu sangue. Aí você tem sintomas depressivos durante o dia e nem precisa de remédio. Arrumar lá com o pneumo, com o médico do sono, um CPAP ali, uma maquininha para te ajudar a respirar à noite. Outro sinal de má qualidade de sono. Acordar com a sensação que não descansou. Já acordar achando que o dia vai dar errado. Irritado, impaciente, sabe? E o crente acha que isso é sinal de Deus. Não, é sinal de má qualidade de sono. Deus está me acordando para orar. Às vezes é sua ansiedade. É você que não está controlando bem. Ora, mas corrige o sono. Exatamente. Faça uma boa oração da madrugada, né? Não oraçõezinhas, né, da madrugada. Porque essa qualidade tem que arrumar. E muitas vezes a gente vai ter que ter uma intervenção médica, ambiental, um bom psicoterapeuta para ajustar a alimentação, né, antes de dormir, para não atrapalhar e tal. Então, você vê, o Armas, ele passa por tudo. E sono é um dos motivos que mais levam um paciente a me procurar. A gente começou esse podcast, como ter uma mente mais calma, com menos calmantes. Quem toma calmante tarja preta, geralmente toma para dormir. Só que se você cuida do Armas, primeiro a alimentação, você vai ter um sono de mais qualidade à noite. Vai dormir melhor. A forma como você come interfere no seu sono. Dormir do lado do marido, de uma esposa que você tá com raiva. O sono. Vai embora. Tá. Mas eu quero tomar um remédio para dormir logo, para nem olhar para ele do meu lado, para nem olhar para ela do meu lado. Arruma seu relacionamento. Em vez de ficar vendo besteira na internet, bobeirinho o tempo todo, medita na palavra de Deus. É isso aí. Tá? Faça atividade física. Eu gosto daquela parte que é mais ou menos assim, em Eclesiastes está escrito, Salomão coloca lá que doce é o sono do trabalhador, mas o rico à noite
né, na sua multidão lá de coisa, é enfado e canseira, né? Um monte de pensamentos, né? Não é o trabalho bastante, mas ele está falando do trabalhador da lida ali, que cansava. Tá? Não quero que ninguém se mate de trabalhar. Mas se você fizer o A de atividade física, produz endorfina, chega à noite, você tem um sono mais tranquilo. Tá? Quando chega no S, é para estar tudo arrumado já. A única coisa aqui... É um presente de Deus ali para você. Jonathan, a única coisa que a gente vai ter que fazer é organizar o horário, porque se você já fez o resto do Armas, ali está pronto. É fisiológico. Mas, infelizmente, alguns irmãos já estão usando esse tarja preta há um tempão, daí a gente vai ter que fazer o quê? Ir para causa, que geralmente uma insônia não é uma doença, quase sempre. Ela é um sintoma. Aí vai ter que fazer o diagnóstico, ver se é um transtorno de ansiedade, um transtorno do humor, talvez uma depressão, um transtorno bipolar. A gente começa a tratar a causa, e glória a Deus por ter deixado nós, né, na humanidade, descobrir as medicações, os estabilizadores do humor, os antidepressivos. Então, antidepressivo não vicia. O problema é que você tem que usar certo, com a recomendação médica, pelo com tempo adequado. acompanhamento e tempo adequado, tá? Para daí você, tratando a causa... Não é melhorou, tirou. Exato. Você trata a causa, aí a tua insônia, você está indo na causa. O calmantinho, ele vai no sintoma da insônia e faz errado ainda. Quem toma muito tarja preta, depois de 6 meses, tende a atrapalhar a libido, função sexual cai. Não é falta de amor, é falta de juízo de ficar tomando esse negócio aí, né, por tanto tempo. A concentração no outro dia também diminui. Sim. Aí o rendimento vai para o espaço. E aí interfere no R lá, que é o relacionamento, começa a ficar legal. Exato. Então, assim, procurem bons profissionais, bons psicólogos, psicoterapeutas. Mas a pessoa não vai saber entender minha fé, vai mandar eu fazer as coisas erradas. Assim, procurem pessoas profissionais que, além de ética e formação, compartilhem dos mesmos princípios que você, para não dar esse choque, muitas vezes, cultural. A gente sabe que é um choque de princípios. E tem tantos irmãos nossos profissionais, né, que, coitados, já foram, entre aspas, motivos de escândalo. Olha lá, foi fazer psicologia, foi fazer medicina e tal. Deus está mandando esses varões e varoas aí para aprender, né, e trazer para vocês. Procurem eles em vez de estigmatizar eles como, né, pessoas que têm um conhecimento ilegal. Não. Tá? São graça de Deus. É graça de Deus para nós. Então, com as armas da saúde, diminui risco de adoecimento. E se você estiver doente, diminui risco de ter que aumentar a tua medicação, aumenta a chance de você ficar bem mais rápido. Muito bom, hein, meu amigo? Mas não vem na farmácia. Mas bora praticar. É tudo de graça. De graça. É graça de Deus. Dá e essa certo. questão do sono, até eu estava lendo um texto do John Piper falando sobre sono, e ele dizendo que Deus nos deu como presente e como necessidade essa questão do sono, porque ele não dorme, né? Ele não dorme para a gente poder dormir. Olha só, é verdade. Ele nos coloca ali na total dependência para mostrar para a gente que a vida não depende da gente. Ele diz ainda que é para a gente dormir, porque o guarda de Israel não dorme, não tosqueneja, e coloca para a gente essa necessidade mesmo. Descansa, dorme, porque o Senhor te abençoa enquanto você dorme, né? Salmo 127 vai dizer que ele dá aos seus amados enquanto dormem. Ele tem prazer no sono dos seus filhos para abençoá-los. E realmente, né, enquanto a gente está dormindo, Deus está fazendo algo tão lindo ali na nossa mente. Está restaurando uma série de processos, está fazendo uma reconfiguração cerebral ali enquanto a gente dorme, né? Isso é espiritual, muitas vezes, né? E espiritual. Muito bom, Glória a muito Deus bom. por isso. Muito bom. Meu amigo, que presente isso, hein? Quem Isso, teve né? o privilégio de ficar aqui até o final dessa nossa conversa, recebeu aí 5 pedras, recebeu 5 armas, que, colocando em prática, agora eu tenho certeza, Deus, usando esse conteúdo, está curando pessoas, está dando ferramenta de cura, e muitos dos filhos dele que estão ouvindo agora vão ter a vida totalmente transformada. E às vezes achando ali que Deus vai me transformar, fazendo um milagre, de repente tirando. Isso pode ser, essas armas podem ser milagre e vão ser milagre na vida de muita gente. E essa é a minha oração. Minha oração é que hoje todo mundo que está ouvindo mude
e coloque, não seja apenas um ouvinte, mas um praticante, porque esse conhecimento que Deus te deu vai abençoar muita gente. E eu queria muito agradecer a Deus pela sua vida, pelo conhecimento, pela sua simplicidade, pela forma como você transmite as coisas com tanta clareza e com tanto amor, com tanta simpatia, com tanta singeleza. Queria dizer que aqui em São Paulo, em Bragança Paulista, você tem um amigo, um irmão, alguém que ora por você, pelo seu ministério. Estou muito honrado de ter você aqui. Fui muito abençoado, de verdade. Tenho certeza que todo mundo também. E aí, quem não acompanha ainda o Dr. Felipe Batistella lá no Instagram, canal do YouTube, e, enfim, tudo que ele puder fazer, vá lá, consuma todos os conteúdos, cursos que ele for fazer. Inclusive, o Armas tem um curso disso, está disponível para o pessoal acessar ou foi só para aquela galera que conseguiu participar lá naquele dia? Vai ficar disponível, Vai ficar disponível. Lá no Instagram, no @dr de doutor, @dr Felipe Batistella. É só clicar lá no link que vai ter o Armas da Saúde. Eu dou muito mais detalhes, até na parte de alimentação. Tem a questão de dosagens daquilo que funciona, né? Sempre com a orientação de ter recomendação de um profissional, claro. Mais ferramentas. E é algo que a gente vai alimentando, vai acrescentando conteúdo e tal, né? Quem quer aprender mais, né? Não quer depender só de calmantes, é uma oportunidade. No YouTube é Na Contramão da Depressão. Na Contramão da Depressão. Porque enquanto o mundo e várias pessoas vão na direção da doença, lá a gente aprende na direção contrária. Legal. Para ser cópia de Jesus com saúde aqui na Terra. Isso aí. É isso aí. Viver uma vida para a glória de Deus, com o estilo de vida do jardim, o estilo de vida de Jesus. Meu amigo, obrigado, viu? De verdade, meu coração tá aquecido aqui. Estou muito abençoado, muito edificado. Espero que você volte muitas e muitas vezes aqui. Vai abençoar muito a igreja de Jesus ao redor do mundo e todo mundo que ouvir esse conteúdo. Obrigado, viu? De verdade. Eu que agradeço. Deus abençoe vocês todos aí. Eu tenho certeza que Deus preparará novos momentos pra gente. Amém, em nome estar de Jesus. juntos. Em nome de Jesus. Você ficou até aqui, você foi muito abençoado. Eu não tenho dúvida disso. Então, você vai deixar um comentário aí. Você vai agradecer a Deus pela vida do Dr. Felipe. Deixa um comentário com a arma aí que você mais precisa melhorar. Então, você vai colocar aí alimentação, relacionamento, meditação, atividade física, o sono. Ou se você precisa melhorar os 5, você vai escrever assim, armas. Aí, comenta aí, armas. Não esquece de curtir. Se você foi abençoado, você precisa curtir, se inscrever nesse canal aqui. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado ao se inscrever. Tem conteúdo todos os dias para abençoar a sua vida, para te deixar mais parecido com Jesus. Link do livro Divinamente está aí também na descrição. Por falar nisso, vou ficar esperando seu livro, hein? Quando lançar, vem aqui para mostrar para gente, para todo mundo poder conhecer. Não se esqueça, toda emoção é um convite para oração. Saúde mental é pensar o que Cristo está pensando, sentir o que Cristo está sentindo, porque você é uma cópia de Jesus. Deus te abençoe e até o próximo Divinamente. 던중 10대가 카메라 끈을 잡아당겨 카메라 본체를 잡고 땅바닥에 세게 내리쳤습니다. 부서지는 소리가 울렸다. 하나님을 위해 나는 머리와 마음을 비워둡니다. 눈앞에 카메라가 산산조각이 났다. 키우린의 눈에는 승리와 잔인함이 있습니다. 나도 가질 수 없고 너도 가질 수 없다. 절망과 분노의 쓰나미가 나를 덮쳤습니다. 나는 키우린의 머리카락을 잡고 온 힘을 다해 그녀의 머리를 벽에 세게 부딪혔다. 딱 한 발의 피가 흘렀다. 그녀는 비명을 질렀다. 내 손을 묶고 나를 구해주세요. 누군가가 나를 죽이고 싶어 합니다. 방 문이 열렸다. 그러자 바가 달려들었습니다. 키우린의 비참한 상태를 본 KY 탄의 눈은 빛나고 화를 냈습니다. 그는 나를 벽에 세게 밀며 소리쳤다. 찹쌀렘, 미쳤구나. 키우린 뒤에서 이마를 움켜쥐고 다리를 굽히는 듯 떨렸다. 에이 탄, 너무 무서워요. 나는 그를 밀어내고 바닥에 무릎을 꿇고 몸을 떨었습니다. 카메라에 깨진 조각을 집어들고 날카로운 유리 조각을 교체해 보았습니다. 손가락마다 피가 난다. 하지만 난 상관없어. 무엇을 하든 해당 조각은 다칠 수 없습니다. 그런 다음 탄은 내 손을 세게 당기며 소리쳤습니다. 진정하세요. 저리 가세요.
부서져 다시 조립할 수 없습니다. 온 몸이 떨렸고 눈물이 쉴 새 없이 흘러내렸다. 그는 이를 악물고 목소리에는 분노가 가득했다. 그냥 낡고 고장난 카메라가 아닌데 왜 새 카메라를 사나요? 왜 이렇게까지 미칠 필요가 있나요? 피 나올 때까지 사야겠어요. 비릿한 냄새가 입안을 가득 채웠다. 그냥 오래된 카메라야. 그것은 우리 어머니의 유일한 기념품이었지만 그의 눈에는 그것은 단지 한 가지에 불과했습니다. 나는 고개를 들어 올려다보았다. 깊은 분노를 참을 수 없었다. 나는 손을 휘둘러 악마의 얼굴을 세게 내리쳤다. 손가락 끝이 피로 물들어 그의 뺨에 붉은 자국이 남았다. 가세요, 가세요. 그의 놀란 눈앞에서 나는 약혼 반지를 손에서 떼어 쓰레기통에 버렸다. 나는